Olá, tudo bem? Este é o Fatos, seu canal de curiosidades e muito conteúdo aqui na internet. Você já deve ter ouvido falar da famosa Arca da Aliança, que foi tema do primeiro filme do Indiana Jones. Tem muita conspiração pela internet sobre o que foi a Arca da Aliança e, principalmente, qual seu atual paradeiro. Mas hoje vamos descobrir o que realmente está por trás do célebre artefato. Afinal, o que era esse artefato, essa tal Arca da Aliança? Para começar, ela é um dos objetos mais sagrados e enigmáticos da história. Imagine um baú construído com madeira de acácia e revestido de ouro por dentro e por fora. No topo, uma tampa chamada propiciatório, com 2 querubins de ouro. Dentro dela, 3 tesouros incríveis. As tábuas dos 10 mandamentos, onde ficavam as leis dadas por Deus a Moisés, o cajado de Arão, que floresceu como sinal de autoridade, e um vaso com maná, o alimento milagroso que sustentou os israelitas no deserto. Agora, pensa que esse baú foi construído em torno de 1300 a.C. pelos hebreus, logo após Moisés receber ordens de Deus no Monte Sinai, no período em que eles estavam no cativeiro no Egito. Só por isso já dá para ter uma ideia da importância que a arca tem para os judeus. Mas o que mais impressiona nessa história é a jornada que o baú sagrado vai enfrentar nos próximos 3.000 anos. E como ela ocupa hoje um lugar especial na religião judaica cristã, nos adeptos do ocultismo e até mesmo na cultura pop. A arca foi feita pelos israelitas durante sua peregrinação no deserto, após escaparem do Egito. Moisés recebeu instruções detalhadas de Deus sobre como construí-la. Ela simbolizava a presença divina entre o povo e ficava guardada no tabernáculo, uma tenda sagrada montada durante as paradas no deserto. Só os sacerdotes podiam tocar e carregar a arca, e apenas o sumo sacerdote entrava na parte do templo onde estava a arca. Uma vez por ano, no Yom Kippur, dia da expiação, quando a luz de Shekinah se manifestava, o sumo sacerdote entrava. Se ele estivesse em pecado, morria instantaneamente. Sim, a arca era muito temperamental, sendo agente de milagres e maldições. E os filisteus aprenderam isso da pior maneira possível. Quando eles capturaram a arca durante uma batalha contra Israel, achavam que tinham conquistado um grande tesouro. Mas logo começaram a enfrentar problemas sérios. Chagas e doenças se espalharam por onde a arca passava. Além disso, qualquer pessoa que tocasse na arca sem ser um sacerdote ou levita puro, morria fulminantemente. Desesperados, os filisteus tentaram se livrar da arca, enviando-a para a cidade de Gate. Mas lá, os problemas só pioraram. Então, mandaram-na para Ecrom, e o mesmo aconteceu. As cidades se recusavam a ficar com a arca, temendo a ira divina. No final, os filisteus entenderam que a única solução era devolver a arca ao povo de Israel. Por representar a presença de Deus na terra, a arca era constantemente usada como um instrumento de guerra pelos hebreus. Eles levavam a arca à frente de seus exércitos, acreditando que ela trazia proteção. E segundo a Bíblia, isso funcionava de verdade. Pequenos contingentes hebreus, com a arca à frente, conseguiam derrotar exércitos inteiros. Era como se o poder divino estivesse ao lado deles, garantindo vitórias impressionantes. Mas quando eles deixavam a arca de lado, o resultado era bem diferente. Derrotas desastrosas. Após muitas batalhas, ainda faltava o assentamento das 7 tribos de Israel em Canaã. Foi então que Josué, o líder dos hebreus, decidiu construir um tabernáculo permanente na cidade de Siló, para abrigar e proteger a arca. Esse local se tornou o centro espiritual do povo hebreu durante a conquista da Terra Prometida. Quando Davi se tornou rei de Israel, uma de suas primeiras decisões foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele queria que o símbolo da presença de Deus estivesse no coração do reino.
A arca foi colocada em uma tenda permanente no distrito conhecido como Cidade de Davi, e o povo celebrava sua presença com festas e cantos. Mas com o tempo, Davi começou a se sentir incomodado. Ele percebeu que enquanto ele vivia em um palácio luxuoso, a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus na terra, estava guardada em uma simples tenda. Isso não parecia certo para ele. Foi então que Davi começou a sonhar com a construção de um grande templo, um lugar digno para abrigar a arca e demonstrar a grandeza de Deus. Ele fez planos, reuniu materiais e até recebeu orientações divinas sobre como o templo deveria ser. No entanto, Davi não foi o escolhido para construir o templo. Deus disse que essa missão caberia ao seu filho, Salomão, que mais tarde se tornaria conhecido por sua sabedoria e por realizar a construção do Templo de Jerusalém, um dos lugares mais sagrados da história. E a arca teve dias tranquilos até 605 a.C., quando o reino de Judá foi invadido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II. E é aqui que a história do destino final da arca começa a divergir. A Bíblia, no livro de Reis, menciona que o comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém e incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de todos os edifícios importantes. Após o incêndio, a Arca da Aliança simplesmente desapareceu das narrativas bíblicas. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. Mas os católicos têm outra narrativa. Para eles que seguem a Septuaginta, a versão grega das Escrituras Sagradas, o destino da Arca da Aliança é narrado no livro de Macabeus, um texto não aceito por protestantes e judeus, que só reconhecem as Escrituras em hebraico. De acordo com essa versão, o profeta Jeremias recebeu uma ordem divina para esconder a arca. Ele levou o tabernáculo, a Arca da Aliança e o altar dos perfumes até o Monte Nebo, o mesmo lugar onde Moisés avistou a terra prometida. Lá, Jeremias encontrou uma caverna e escondeu os objetos sagrados, tapando a entrada. Alguns dos que o acompanhavam tentaram marcar o caminho para voltar, mas nunca mais conseguiram encontrar o local. Jeremias teria dito para os que o seguiram que aquele lugar ficaria escondido até que Deus pudesse reunir seu povo, revelar seus segredos e mostrar misericórdia. Essa incerteza sobre a destruição ou não da Arca da Aliança tem alimentado a imaginação de muitas pessoas ao longo desses mais de 2.500 anos. Muitos também acreditam que os babilônios não queimaram a arca, mas a levaram como despojo de guerra. Mas essa hipótese também é remota, já que eles poderiam ter queimado a arca para aproveitar o ouro que a envolvia, ou até mesmo terem sido roubados pelos outros povos que os conquistaram. Mas isso não impediu que arqueólogos do mundo inteiro fizessem missões a partir do século XX à Mesopotâmia e à Palestina, atrás do que é considerado hoje o tesouro arqueológico mais cobiçado da humanidade. Atualmente, a arca segue envolta em muitas teorias conspiratórias, tanto de religiosos quanto de curiosos, embora nada tenha sido encontrado até agora sobre ela. Se você pensa que a história sobre a arca perdida acabou, está muito enganado. Graças ao cinema, o artefato religioso judaico ocupa um lugar importante na cultura popular. E o que é mais engraçado, por um fato que nunca aconteceu. Em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, o lendário personagem Indiana Jones fazia sua primeira aparição, deixando de lado temporariamente a pacata vida de professor universitário para embarcar numa aventura memorável na qual lutava contra nazistas e tentava encontrar a famosa Arca Perdida. Graças ao roteiro escrito por George Lucas, muitos acreditam hoje que os nazistas estavam atrás da Arca da Aliança. O que é irônico, já que se trata de uma relíquia do povo judeu, que foi vítima do Holocausto nazista. No filme, os nazistas queriam se tornar invencíveis como os hebreus na guerra, usando o objeto para destruir seus inimigos. Mas, na verdade, não existe nenhuma evidência de que os nazistas queriam o objeto.
George Lucas se aproveitou da fama que o exército alemão tinha de vasculhar sítios arqueológicos e roubar peças de museus para criar vilões odiosos para o nosso herói. O que Hitler queria, de fato, com essa empreitada, era tentar provar através da arqueologia a existência de uma raça de guerreiros esbeltos, loiros e de olhos azuis, os arianos. É óbvio que ele nunca conseguiu. Além dos vilões, Lucas e Steven Spielberg, o diretor do filme, ficaram encantados com esse baú dourado que exterminava qualquer pessoa impura que ousasse olhar diretamente para ele. A Arca da Aliança adicionou contornos dramáticos nessa trama sobre respeito ao sagrado e os limites da ambição humana. E aí, gostou de saber a verdadeira história sobre a Arca da Aliança? Como ela foi usada como proteção nas batalhas pelos hebreus? E como ela aterrorizou no cinema? Aproveite para assistir ou rever Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Se você curtiu essa história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Fatos volta em breve com mais histórias incríveis. Até a próxima! Tchau!